Olá, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo da semana Mente Magra, Corpo Magro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 4 engrenagens do cérebro na formação de hábitos. E aqui você vai compreender o porquê de algumas pessoas terem mais dificuldades do que outras em mudarem seus hábitos e como a questão do emagrecimento é influenciada por essas engrenagens. Eu sou Márcio Minanizaki, coach de emagrecimento consciente. E se você deseja mudar algum hábito que não lhe seja favorável ao emagrecimento, preste atenção que esse vídeo é para você. Você sabia que antigamente acreditava-se que o nosso cérebro não tinha capacidade de se adaptar, que ele não tinha capacidade de se regenerar e que ele não era capaz de formar novas conexões neurais? Hoje, através da neurociência, sabe-se que o cérebro é capaz sim de se adaptar, de se regenerar e é capaz também de criar novas conexões neurais e, além disso, de desfazer ou minimizar as conexões existentes prejudiciais que agem no seu comportamento e que te faz agir no piloto automático. Então é possível criar novas conexões cerebrais de magro e desfazer as conexões neurais de gordo. O segredo disso é entender o funcionamento dessas 4 engrenagens cerebrais na formação de hábitos e saber como agir. Então presta atenção, que eu vou falar disso agora. Funciona assim: tudo começa com um pensamento. Essa é a nossa primeira engrenagem. Esse pensamento, por sua vez, gera um sentimento movido por emoção, que é a segunda engrenagem. A emoção gera um comportamento, que é a terceira engrenagem, e esse comportamento repetitivo gera a criação ou a manutenção de um hábito, que é a 4ª engrenagem. Vou repetir. A primeira engrenagem da mudança de hábitos é o pensamento. Esse pensamento gera um sentimento movido por uma emoção, que por sua vez gera um comportamento. E esse comportamento, se tornando repetitivo, é que gera um hábito, que é a 4ª engrenagem do cérebro. E muitos dos nossos hábitos estão como se estivessem no piloto automático, pela repetição de certos comportamentos, como por exemplo dirigir, escovar os dentes, e em muitos obesos tem como seu piloto automático o hábito de comer comidas que não são saudáveis. A maioria das vezes são comidas industrializadas com excesso de calorias, de gorduras, de açúcar e sal que viciam. São os refrigerantes, os lanchinhos, os salgadinhos, os docinhos e os chocolatinhos e outros que comem todos os dias e que repetidamente geram uns quilinhos extras. Então o hábito de gordo vem da repetição dessa comilança que vicia e que na maioria das vezes está associada ao prazer. A mente gorda, que é o inconsciente, entende que isso é bom porque sentiu prazer, porque aliviou um sentimento ruim ou associou a uma comemoração, por exemplo. E dessa forma fica gravado no cérebro, criando conexões neurais profundas. E para resolver esse problema, não é agindo no hábito simplesmente. Não se muda o hábito, o que se muda é a primeira engrenagem cerebral que gera o hábito, que é o pensamento da pessoa. Como ela pensa. Então todo comportamento é gerado por uma sequência de ações e toda ação é gerada por um sentimento ou através de uma motivação, que é a nossa segunda engrenagem cerebral. Ou seja, tem alguma emoção envolvida, tem algum sentimento que faz a pessoa se motivar a agir, que faz ela entrar em ação. Então muitos obesos estão comendo a partir da segunda engrenagem cerebral, que é o sentimento, a partir de uma emoção. Vou exemplificar. Eles estão comendo porque estão felizes, porque estão comendo porque estão tristes, estão comendo porque estão cansados, fatigados, estressados, estão comendo porque precisam relaxar ou porque estão muito atarefados ou até porque precisam afogar uma mágoa. Eles comem porque sentem a falta de um ente querido, por sentimentos que envolvem perdas afetivas, porque precisam preencher um vazio, por privações sexual. Eles estão comendo por sentimentos que envolvem a comida e por sentimentos que envolvem os vícios. Todos esses tipos de sentimentos liberam um neurotransmissor chamado dopamina, que aumenta muito só de pensar na comida e é responsável pelo estímulo prazeroso. Então o indivíduo quer sentir prazer de alguma forma, e esse sentimento de satisfação e prazer gerado pela ação da dopamina é associado no cérebro a momentos também prazerosos, o que faz com que as informações fiquem armazenadas por um período maior em nossa memória. Então vai criando-se assim uma conexão aprofundada no cérebro. E aí quando come,
libera outro neurotransmissor, que é a serotonina, que está envolvida nas desordens do humor, como ansiedade, impaciência, depressão e também envolvida com a saciedade. Então a comida é como se fosse uma válvula de escape, é uma das formas de preencher o sentimento. Mas poderia-se também preencher esse sentimento de outra forma, com álcool, com cigarro, com medicamentos, com drogas. Alguns escolheram com a comida. E tudo isso é a mesma coisa. Estão literalmente viciados e agindo no piloto automático. A neurociência aplicada ao emagrecimento mostra que bioquimicamente as regiões ativadas do cérebro de um viciado e a de um obeso são as mesmas, é da mesma forma. Então as pessoas obesas comem pela segunda engrenagem cerebral, que é o sentimento através de uma emoção. Então nós vimos que essa emoção é que gera um comportamento e que por sua vez gera um hábito. Agora o que gera um sentimento, uma emoção? É a primeira engrenagem, que é o pensamento. Aqui é a raiz do problema. É aqui que temos que agir para que uma pessoa obesa consiga mudar o seu sentimento para mudar o seu comportamento e aí sim poder mudar os seus hábitos. Nessa primeira engrenagem que o coach de emagrecimento atua para mudar dois sistemas que comandam o seu pensamento. Eles são os sistemas top-down e o sistema bottom-up. Ajustando esses dois sistemas, você aprende a fazer escolhas de forma consciente. Você aprende a pensar de forma diferente, aprende a ter sentimentos diferentes, que aprende a ter comportamentos diferentes. E, consequentemente, cria-se hábitos diferentes. Bom, então a sacada desse vídeo é que você, da mesma forma que já tem algumas conexões formadas no seu cérebro que te levam à compulsão, por exemplo, pode-se também criar novas conexões que irão fazer você ter sentimentos diferentes, comportamentos diferentes e hábitos mais saudáveis. O grande X da questão é mudar o seu pensamento, que é a primeira engrenagem do cérebro, para a formação de um novo hábito. E como isso é feito? Isso é feito através das perguntas poderosas que farão você se perguntar antes de avançar naquela comida que engorda. E aprender a criar situações alternativas que vão gerar uma satisfação, liberando da mesma forma os neurotransmissores dopamina e serotonina. E o melhor, sem precisar avançar naquela comida. E com isso agora, você passa a entender melhor o porquê uma pessoa obesa tem mais dificuldade de mudar seus hábitos, justamente porque os seus sistemas top-down e bottom-up não estão em equilíbrio. Muitas pessoas com excesso de peso desistem de fazer o seu regime, de ir em academia e até de buscar um profissional. Porque apenas falando, não coma isso que faz mal, não coma isso que engorda, ou que você precisa se exercitar para perder peso, isso não tem efeito na mudança de hábitos. E para isso mudar, existem técnicas e ferramentas no processo de coaching de emagrecimento consciente para ajudar a pessoa a pensar da forma certa e criar hábitos mais saudáveis. E você passa a agir por escolha própria e não mais porque alguém falou para você fazer isso ou não fazer aquilo. E para finalizar, eu te deixo uma pergunta. Eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários se você tem dificuldade de criar um hábito mais saudável. Me dê um exemplo do que você já tentou fazer e não conseguiu. Escreva aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se liga no próximo vídeo que vou trazer informações valiosíssimas e você vai conhecer o que são os sistemas top-down e bottom-up e saber como o nosso cérebro é estimulado por esses dois sistemas. Se você ainda não se inscreveu no canal, é só clicar aqui no link, para se inscrever. Assista a série Mente Magra, Corpo Magro e use esse conhecimento para criar novos hábitos saudáveis. E tenho certeza que você vai ter grandes resultados. Lembre-se de curtir o vídeo e não esqueça de compartilhar com quem você quer bem. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e rumo ao mundo mais leve e saudável.